Olá! Hoje a gente mergulha num clássico que, olha, sempre dá o que falar, Dom Casmurro. E claro, naquela pergunta que não quer calar. Capitu traiu o Bentinho. Exato, uma pergunta que acompanha gerações de leitores, né? Estamos falando de Machado de Assis, um gênio da nossa literatura. Com certeza. E Dom Casmurro é narrado pelo próprio Bento Santiago, o Dom Casmurro do título, o que já complica tudo, né? Sem dúvida. Para nossa conversa, a gente está usando trechos do romance e também aquele prefácio ótimo da Ana Maria Haddad Baptista, que ajuda bastante a contextualizar. Sim, dá uma luz sobre o autor e a obra. Então, o nosso objetivo aqui é, assim, passear pelos pontos mais importantes, pelos personagens marcantes e pelo estilo único do Machado. E entender por que esse livro continua tão vivo. Bora lá? Começando pelo narrador, né? O Bento Santiago. Ele já tá mais velho, meio recluso, e decide contar a vida, principalmente o amor pela Capitu e, bom, o ciúme que corroeu tudo. E isso é fundamental. A perspectiva é dele, 100% dele. Aí entra a questão do narrador não confiável. Uhum. Quer dizer, até que ponto a gente pode confiar na memória e na interpretação de um homem que se diz dominado pelo ciúme? O prefácio da Ana Maria toca nisso, né? Como o Machado deixa essas lacunas. Essas brechas para a gente pensar, Exatamente. para a imaginação do leitor preencher. E no olho desse furacão, a Capitu. O amor de infância, né? A famosa descrição dos olhos de ressaca. Ah, sim. Oblíquos e dissimulados. Ou só oblíquos. Machado já joga a ambiguidade logo de cara. Pois é. Ela parece super inteligente, curiosa, mas fica a dúvida, né? Ela foi só uma vítima do ciúme dele ou ela sabia o que estava fazendo? Tinha um cálculo ali. Olha, essa complexidade é puro Machado. O prefácio até comenta como ele fugia de personagem raso, fácil de definir. Totalmente. E Capitu é talvez o maior exemplo disso. Tentar colocar ela numa caixinha de culpada ou inocente, acho que a gente perde muito da personagem. Assim, ela é um desafio. E tudo começa com aquele conflito da promessa, né? Da Dona Glória, mãe dele, que prometeu que ele seria padre. Sim, a promessa que trava o romance dos dois desde cedo. E ainda tem o José Dias, o agregado, com aquele jeito dele, né? Botando pilha na promessa e já desconfiando da amizade deles. Uhum. O José Dias é uma figuraça e reforça o dilema do Bentinho: ir para a igreja ou ficar com a Capitu. E aí, falando em figuras, entra o estilo do Machado, que o prefácio ajuda a gente a sacar melhor. Aquela Sim, ironia fina, né? sim, a ironia sutil, a crítica social velada. A linguagem dele é muito precisa, É elegante. verdade. Pensa no próprio José Dias e os superlativos que ele usa para tudo. Ilustríssimo, ótimo. Machado usa isso para criticar a superficialidade, né? E ele vai fundo na psicologia, como naquela reflexão sobre o tempo. A eternidade tem as suas pêndulas. É genial. Muito bom. E, falando em peças importantes, tem o Escobar, o amigo que ele faz no seminário. Ah, o Escobar, peça-chave. Foi ele que deu a ideia pro Bentinho escapar da batina, né? Aquela do substituto. Exato, uma solução engenhosa que, bom, depois vai ter um peso enorme na história. Pois é, porque essa amizade torna tudo ainda mais trágico, né? Com certeza. A morte do Escobar afogado e principalmente a cena do velório. Aquele olhar da Capitô pro defunto. Que o Bentinho descreve como fixo, intenso. Isso. Pelo menos na versão do Bentinho, né? Aquilo ali vira a prova que ele precisava. Alimenta a desconfiança de um jeito avassalador. E daí pra frente é a ladeira abaixo. Bentinho fica obcecado com a semelhança do filho, Ezequiel, com o Escobar. Até a peça Otelo que ele vai assistir parece confirmar tudo para ele. O ciúme vira uma obsessão completa. E leva à separação, ao exílio da Capitu e do Ezequiel. Um final bem triste. Muito triste. A conclusão do Bentinho é amarga. Ele se sente duplamente traído, pelo melhor amigo e pela mulher amada. Tenta recriar o passado, mas vive isolado, o Dom Casmurro. Aquela frase final dele sobre eles, a terra lhe seja leve, tem um peso, né? Um peso enorme. De quem não perdoou, não esqueceu. Uma solidão muito grande. Então, no fim das contas, o que essa história toda deixa pra gente? Eu acho que a força do livro tá justamente na dúvida, nessa ambiguidade que não se resolve. Concordo plenamente. Machado foi um mestre em criar isso. Uma obra que permite, ou melhor, exige múltiplas leituras. Aquela pergunta do início, traiu ou não traiu?
O livro não entrega a resposta. Não mesmo. O veredito fica por conta de cada leitor. E isso tem tudo a ver com o que o prefácio fala sobre o Machado explorar a força do interdito, aquilo que não é dito claramente. O não dito é tão importante quanto o dito. Fica, então, talvez uma provocação para quem nos ouve. Como é que a experiência de ler uma história pelos olhos de alguém possivelmente consumido pelo ciúme afeta a nossa percepção? Boa pergunta. Será que isso não faz a gente questionar um pouco a forma como a gente mesmo constrói as nossas verdades, as nossas memórias? É algo para se pensar, né?